Oi, pessoal! Hoje o nosso episódio é de um tema que tem uma importância muito grande na minha vida, porque eu saí da minha vida de sedentária para virar uma crossfiteira. Então eu já vim aqui, ó, caracterizada, porque eu vou sair daqui direto para a aula do CrossFit. E como crossfiteiro só fala de CrossFit, que é tipo uma seita, eu obriguei o Anderson vir vestido a caráter pra treinar comigo. Até porque ela falou que só vai sair comigo agora se eu vou entrar pro CrossFit, né? Sim, amigo. Senão eu vou ser excluído. Vai ser excluído. Vou entrar pra seita. Não, a gente já combinou que a gente vai fazer um Reels da tua primeira aula de CrossFit. Combinado. Vamos marcar. Né, daqui a pouco? Uhum. Ah, então tá bom. Então vou apresentar aqui o nosso convidado de hoje, que é o Diego Palomares, que é uma referência de CrossFit aqui em Fortaleza. E ele vai bater um papo com a gente hoje, falar um pouquinho do CrossFit. Vamos lá, prazer estar aqui. Gosto muito de falar do tema, né? Então, quando vocês me convidaram de antemão, eu aceitei. Ainda mais sabendo que é minha aluna ali por tabela, porque eu acabo programando os treinos, você vai no outro horário, né? Mas achei um tema bacana, falar um pouquinho da minha trajetória na seita do CrossFit. Eu sou professor há mais ou menos 10 anos, trabalhei aí 6 anos dando aula na faculdade. Então eu formei muitos treinadores e ao longo desse tempo eu conheci o CrossFit, que é novo ainda, né? O CrossFit é bem novo no Brasil. E aí a gente começou a pesquisar, entender sobre o CrossFit e acabei me especializando nessa área. Hoje em dia eu trabalho não só lá no box, mas tenho uma empresa que faz programação de treino para o Brasil todo e trabalho com atletas. Então a gente está nas duas vertentes, trabalhando com o público, trazendo o CrossFit como fitness, né, para a população se manter ativa, sair do sedentarismo, e trabalhando com alta performance. E a gente acaba equilibrando e vendo as diferenças de cada um para entrar para a modalidade. E ao longo desse tempo a gente encontrou muita dificuldade de entender o que é o CrossFit, de acertar no CrossFit, porque tudo que é novo a gente acaba errando, né? Na programação, na dose certa, principalmente quando a gente fala de população, que são pessoas normais, que trabalham ali 8, 10 horas por dia, e que ao longo desse dia tem que achar ali uma hora para fazer exercício e se mexer. Então ao longo da minha carreira eu fui estudando, fui fazer meu mestrado fora sobre o CrossFit, né, pesquisar sobre o CrossFit e trazer ele para uma realidade que é a realidade da população. Então a gente tem no CrossFit hoje uma marca mundialmente conhecida, que é o CrossFit, e a gente trabalha em cima da modalidade, mas com algumas coisas que a gente acha mais importante para que você tenha lá um treino de 1 hora. Eu costumo falar que tem que ser muito qualitativo, né? Porque hoje em dia no trabalho de todo mundo, na grande maioria você não se mexe muito, então você não tem gasto calórico, e isso é o que mais preocupa hoje a área da saúde, que é a falta do gasto calórico, a ingestão calórica muito alta. Então qualquer coisa que você come é 500 calorias, 1000 calorias, e você acaba não gastando. Então quando essa balança fica pendendo mais para um lado, o resultado final é engordar. E aí vem os males que a gente tenta sanar ali. Então, o grande objetivo do nosso trabalho é ajudar a população a se tornar ali ativa, sair do sedentarismo em 1 hora. E essa modalidade ela é tão fantástica, ao meu ver, assim, comparando todas as modalidades, que ela te dá um gasto muito alto em 1 hora. Você sai de um treino de CrossFit, treinei. Mas também com aquela sensação de bem-estar. Exato. Você nunca se arrepende de ter feito o treino, você se arrepende de não ir, né? Então, às vezes, o pessoal, será que eu vou? Mas quando vai e treina, acaba tendo aquela sensação, sorte que eu vim, né? Você se sente ali satisfeito. Então, a gente tenta trabalhar isso, e um desafio, quando a gente trabalha com pessoas normais, que não são atletas, porque o atleta a gente faz o treino ali, monta o treino, e não interessa muito se ele vai gostar ou não. Ele tem que fazer o treino, ele é um atleta. Mas para as pessoas normais, não. Você tem que montar um treino legal, dinâmico, que elas gostem e que dê resultado. Uhum. Então, o principal ponto que eu vejo é ela chegar lá e daqui 3 meses, 4 meses, ela ter um resultado. Porque o que motiva uma pessoa a continuar fazendo a modalidade, seja qualquer modalidade, no final das contas, é o prazer que ela sente
e o resultado que ela vê no corpo. Mas os movimentos, os exercícios são os mesmos para a população e para o atleta? O que difere o que é a carga, a intensidade? Pronto, isso é algo que era um desafio na época. Quando o CrossFit veio para o Brasil, né, ele é dos Estados Unidos, né, então a ideia do CrossFit inicial é que você tem que estar preparado para tudo. Ele treinavam bombeiros, policiais e tal. E quando chegou aqui, o brasileiro meio que adotou essa ideia dos Estados Unidos e não se preocupava muito com essas questões, sabe? E aí eu, curioso, falei, não, mas tem que ter alguma diferenciação de pessoas que, por exemplo, não treinam, pessoas que nunca treinaram e pessoas que já treinam. Então tem que diferenciar o treino. E aí entra a questão da adaptação do treino, né? Então hoje em dia o treino lá, você sabe o que vai ter na quarta-feira. A quarta-feira é o dia do longão. Quarta-feira é aquele treino de 1 hora sem parar. Aí segunda-feira tem isso, tem isso. Então o que isso quer dizer? Que hoje em dia o CrossFit tem uma organização. E a organização no treino, ela é fundamental para que você tenha segurança. O que é a segurança? Diminuir risco de lesão. Que é uma pauta que sempre foi levantada no CrossFit. Pô, eu quero fazer CrossFit, mas será que eu vou? Eu tenho medo, né? O pessoal acha que CrossFit é virar pneu. Né? Eu, como dentista, tenho um receio de começar o CrossFit por conta disso. Porque eu trabalho com o meu corpo, com as mãos, com os braços. E eu tenho medo de me lesionar, justamente por isso que eu nunca comecei. Exato, porque é algo que se vendeu, né? Que o CrossFit lesiona, que é perigoso. Você vê algumas postagens de acidentes e tudo. E eu até falei sobre isso há um tempo. Todo exercício, você vai ter uma lesão nele. Agora, você colocar que é um esporte lesivo, o CrossFit lesiona muito menos do que um futebol final de semana. Que vôlei, né, do que esses esportes. O CrossFit hoje em dia, a lesão é mínima. Mas por quê? Porque nós conseguimos achar uma organização nos treinos, onde vocês têm uma progressão, onde vocês têm adaptação do exercício, e mudar também a cultura do CrossFit dos Estados Unidos, quando veio para cá. Que era o pessoal gritando para você terminar um treino, e se você não terminar o treino, você tem que terminar o treino. Né? Até o conceito do CrossFit, para mim, eu não sigo isso. Lá no box não é assim. Exercícios de alta intensidade constantemente variado. Isso é lá dos Estados Unidos. Mas se eu tivesse que conceituar o CrossFit hoje para a população, o CrossFit é uma oportunidade de você gastar calorias. Essa é uma melhor definição do CrossFit. Então é um modelo onde você vai ter 1 hora para gastar o máximo de calorias possíveis. Então a gente está falando de 500 calorias. É difícil gastar isso, por exemplo, em uma musculação. É muito difícil. Então a ideia hoje é trazer uma modalidade diferente em alguns aspectos, mas que é totalmente acessível a qualquer pessoa. Então lá no box nós temos pessoas de 20 anos, de 30 anos, de 50 anos, 60 anos fazendo CrossFit. Então isso mostra que é totalmente possível. Né? Existe um desafio de que é uma aula coletiva. Isso também é algo que se falava muito, mas como que eu posso ver todos os alunos fazendo se é uma aula coletiva? Logo existem as adaptações, né, que eu chamo de escala de nivelamento. Então ela tem um nível de treino, você vai ter um nível de treino. E para todos esses níveis vai ter adaptações. Então o treino ele é controlado de uma única maneira. Eu solto o tempo, pum, 10 minutos lá para vocês fazerem o que eu propus. Mas nesses 10 minutos, ela vai fazer 30 vezes o circuito lá. Você vai fazer 15 vezes. Isso é individualidade. Sim. É a sua velocidade, é a sua condição física atual e a dela, como ela está mais tempo, é outra. Então, essas questões que a gente conseguiu sanar ao longo de 10 anos, torna hoje o CrossFit uma modalidade muito segura, muito prazerosa, ao meu ver. Eu sempre falo assim, eu sou educador físico. Né? Então, eu não sou um cara que defende o CrossFit ou que defende a musculação, e eu nunca vou falar mal de uma modalidade. Esses principais pontos, eles vêm da educação física, dos treinadores, que é o cara da musculação falando mal do CrossFit. Não, você não pode fazer CrossFit, faça musculação. Ou o cara do CrossFit falando mal da musculação. Não. Qual é o meu objetivo como treinador? É te dar uma opção, o CrossFit, para que se você goste, se você se adapte, você escolha aquela modalidade para ser o seu exercício diário. Né? Porque eu vendo hoje
tudo que eu vejo, eu entendo que as pessoas precisam fazer exercício físico uma vez por dia, 7 vezes na semana. E o máximo que elas consigam fazer. Então ali, 1 hora, tudo bem, você faz 1 hora de exercício. Mas quando você faz 1 hora de exercício, será que você está fazendo exercício realmente ou você está se enganando? O treino fofo. A gente fala muito sobre isso. Então assim, as pessoas vão para a academia, na academia não se controla muito o treino. No CrossFit, por mais que você esteja preguiçoso, você vai junto com a turma. Você vai fazer na hora, você vai ter que fazer, tem tempo para ir, para voltar, então você acaba treinando. Então esse é o ponto. Às vezes é de dupla, então você tá com uma Você pessoa puxar, que você fica meio sem graça de... Fala, não, tem que esperar, eu vou no meu limite e tal. Isso é o bacana. Então é uma arma muito boa para a gente combater isso, a falta de gasto calórico que a gente tem hoje. Né? Então se você souber aplicar, se você entrar hoje num box que tenha uma metodologia legal para aplicar, que tenha esses cuidados com o pessoal que está iniciando na modalidade, eu estou há 8 anos, eu nunca vi uma lesão grave no CrossFit. Não vi. Agora uma dúvida, eu nunca fiz. Eu chego lá no treino, já tem uma turma formada, fazendo um movimento, tipo assim, de ficar de cabeça para baixo. Sim. Como que é o treino? Eu sou obrigado a fazer aquilo ali, tentar Exato. fazer... Legal. O que era antes? O pessoal queria virar você de cabeça para baixo. Então você pega lá há 8 anos atrás, não, você vai virar, eu te penduro aqui, você vira. Isso é loucura. Né? Isso não é saudável, não é necessário isso. Então, nada impede. O que você vai fazer de cabeça para baixo? Você vai empurrar o chão, cabeça para baixo. Mas é muito difícil você sustentar o teu peso corporal na sua cintura escapular. Pô, então vamos pensar num exercício que você também vai empurrar, mas que seja mais palpável para você hoje. Então, um apoio de frente. Deitar no chão e empurrar. Então essas adequações que a gente faz que torna assim o CrossFit viável para muitas pessoas mesmo que não tenham essa prática. Então uma das coisas que mudou foi isso. Eu entendo que ele não é capaz hoje de virar de cabeça para baixo. Logo eu não vou pôr ele de cabeça para baixo. Até porque eu acho que tem que ter um condicionamento muscular para você conseguir fazer alguns movimentos, né? Muscular, não tem outro ponto. Eu preciso fazer alguns testes. E tem coisa que parece que é fácil, gente, mas não é fácil, requer uma progressão. Então, quando você fala assim de resultado... Eu não vi nada fácil ainda. Não, quer dizer, você acha bonitinho se a pessoa subir na corda? É difícil pra caraca, entendeu? E tem que ter uma condição muscular. Então, tem pessoas que vão lá e na primeira aula já sobe na barra, sobe corda, fica de cabeça para baixo. Mas tem pessoas que não. O que determina a qualidade da aula para cada um é o que vai ser feito e não como vai ser feito. Então, ela vai ficar de cabeça para baixo. Você vai fazer um apoio de frente. Resultado igual para os dois. Porque a sua condição é essa, dela é essa. Então, essas adequações que tem hoje eu vejo muito mais, tornaram o CrossFit acessível para todo mundo. Né? Há anos atrás, 8, 10 anos atrás, realmente tinha essa questão. Não, você tem que fazer isso. Porque se você tiver que ficar de cabeça para baixo, onde que você vai ter que ficar de cabeça para baixo no seu dia a dia? Onde é que você vai subir corda no seu dia a dia? Então, alguns conceitos eu não gosto de falar que são movimentos funcionais. Não. São movimentos que exigem força, coordenação e que tudo para você fazer em uma intensidade mais alta, você precisa aprender. Se você não aprende, eu não posso te pôr em exaustão e exigir que você faça. Se você não faz nem cansado, nem descansado, imagine cansado. Então, o ensinar tornou-se a fazer parte do cross. Agora eu ensino para depois pôr ele à prova. Eu vejo se ele tem condição para tentar fazer. E se ele não tiver, tudo bem, porque eu vou adequar. Então essas adequações permitem qualquer pessoa treinar bem ali, 1 hora de treino. Às vezes não aguenta 1 hora, né? O pessoal vai lá, treina 30 minutos. Tá bom, eu estou construindo um físico, eu estou construindo Também uma tem condição. fase que você não tá tão bem. Às vezes eu percebo, por exemplo, quando eu tô muito cansada, dormi mal, que eu vou para um treino, o meu rendimento é muito menor. O meu rendimento, quando eu treino de manhã, é uma coisa. Exato. Eu já percebi que meu corpo de manhã treina muito bem. Se eu for treinar à noite, eu já não rendo bem. Que é o relógio biológico, né? É o teu costume, é rotina. Eu sempre falo isso, treino é rotina. Então você tem que se programar na hora que você vai treinar. Não, é meio-dia, é meio-dia. Claro, hoje eu não posso, eu vou às 7. Mas você também tem que saber isso. Não vai ser o mesmo rendimento. Então eu não vou te obrigar a pegar o mesmo peso que você pegava semana passada, por exemplo. Não, você tem que... Não. Isso nós chamamos de autorregulação.
Você vai pôr um peso, hoje é o que eu aguento. Pronto. É aquela coisa, eu não estou lidando com o atleta. Eu não sei, chega segunda-feira, amanhã, vai estar lá no box todo mundo. Teve a galera que foi para noitada, sexta, sábado, domingo. Como é que ela vai estar segunda-feira para treinar? Não vai estar no mesmo Não o mesmo rendimento. Não tem como. Então o erro é cobrar. E essa militância que teve no início, não, vamos terminar o treino em tanto tempo, tem que terminar o treino. E isso fez com que o CrossFit levasse uma fama que não é verdade, né? Que hoje em dia não cabe mais essa fama de lesionar. Lesiona, é perigoso. Talvez que a pessoa saia do seu limite para poder entrar nessa competitividade, né? E entra aquela questão, você não precisa ir até o seu limite todo o treino. Você vai na semana, você tem treinos mais fortes e tem treinos mais leves. E isso nós vamos recuperando o corpo. Então mudou muito, sabe? Então hoje, quando eu vejo alguém falando que CrossFit lesiona, eu falo, pô, deixa eu ver quem está falando. E sempre, a grande maioria não, acho que 100% não conhecem a modalidade. E aí falam que o CrossFit lesiona. Não vai para o CrossFit porque lesiona. São movimentos mais complexos? Sim, são movimentos mais difíceis de você coordenar o seu corpo porque ele mexe com o corpo todo. Também é por isso que ele emagrece muito mais do que outras modalidades que mexem com o corpo de maneira mais segmentada, né? E acaba tendo um gasto menor. Mas se você ensina, coordena, você pode fazer um LPO, lá, levantar a barra para a cabeça, subir corda, fazer barra, enfim. Então tudo é questão de aprendizagem, de uma metodologia bem feita, para que a pessoa consiga e se sinta segura. Eu acho que o principal ponto é esse, ela tem que se sentir segura de fazer aquilo. Tem lá um exercício para agachar com uma perna só, é difícil pra caramba. Todos vão fazer? Não, nem 30% dos meus alunos vão fazer aquilo. Então agacha com as duas pernas, não tem problema nenhum, né? Então a adaptação serve para que todos consigam fazer o mesmo treino. Então eu vou conseguir fazer todo mundo ficar ali rodando 20 minutos fazendo os exercícios. Alguns vão fazer os exercícios mais difíceis, outros vão fazer os exercícios mais fáceis. E assim eu consigo contemplar a turma toda. Turma de 20 alunos, turma de 30 alunos, com essas modificações que a gente vai fazendo aí ao longo da aula e vendo, né? Então, aluno iniciante é uma coisa, aluno avançado é outra coisa. Mas hoje eu não vejo assim uma modalidade tão agradável de ser feita como o CrossFit. Então, por exemplo, toda modalidade eu gosto, estudo e eu faço treinos. Mas o CrossFit é diferente. Pelo fato de todo dia mudar. Né? Ele muda. Dinâmico. Exato. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque assim, hoje existe um boom de health style e tudo mais, né? Que a gente vê desde produtos de alimentação, suplemento, redes de academia que crescem, mas tirando o lado ideal, porque assim, eu noto que muita gente fala assim, vamos focar na saúde, né? Eu sou profissional de saúde, mas eu sei que a grande maioria das pessoas buscam um CrossFit ou buscam uma academia, uma musculação pela estética. Todo mundo quer estar bem com o seu corpo, né? E é óbvio que com isso vem a questão da saúde. O CrossFit, ele entrega isso de uma forma mais rápida ou é suficiente fazer só o CrossFit ou teria que aliar o CrossFit com outra modalidade? Você acha que tem que fazer CrossFit e musculação? Não, e quando você fala assim também, complementando essa pergunta, você fala sobre resultado, 3 meses de resultado. Você fala esteticamente ou da questão de força e movimentação? A força é mais rápido ainda. É muito rápido o ganho de força. Então, condicionalmente é mais rápido ainda o resultado. 3 meses eu falo na estética. Né? Agora, concordo, 90% até mais é estética. Saúde, não, é estética. Eles querem. E é legal você ver assim, o pessoal chega no box depois de um mês, já vê resultado. Você vê, se você estiver fazendo todo dia, comendo bem, legal, você vai ver resultado. Não só no CrossFit, em outras modalidades também. Aí o pessoal já tira a camisa. Um mês de boxe, treinado de camisa, já tira a camisa. Então você tem E é muito característico, né, do CrossFit, o pessoal tirar a blusa, fazer foto, é muito comum. Aí entra a questão da seita, né? O que o crossfiteiro faz?
Vai lá, faz 10 minutos de exercício, já tira a camisa. Enfim. Não, mas até porque eu acredito que incomoda, porque sua demais, Não, gente. soa muito. Principalmente aqui em É. Fortaleza. Não, Aqui em incomoda, Fortaleza incomoda. faz muito calor. Mas assim, os homens é meio pra se mostrar. Tanto que eles fazem 10 minutos de exercício, dá um pumpzinho e eles tiram a camisa. É meio pra se mostrar. É pra ter a foto do Instagram. Exato. Mas assim, eu acho legal. Eu acho legal. Eu Motiva. Motiva. Como eu falo, você vê resultado te motiva a fazer mais. Você vê resultado te motiva a fazer mais. E com certeza 95%, não só no CrossFit, é estética. Né? Então, assim, o exercício hoje a população procura pela estética. Eu quero emagrecer, ou eu quero ficar um pouco mais forte. Tudo bem. A grande questão que entra é que o pensamento não pode ser esse. Como eu falo, hoje em dia o exercício, ele é necessário. Você precisa tirar uma hora do seu dia para fazer exercício, senão você vai ter consequências ou daqui 1 ano, ou daqui 10 anos, ou daqui 20 anos. Né? Então a gente pensa ali numa pessoa de 30 anos. Quanto antes você começa a fazer exercício físico, mais longevidade você ganha. Então digamos que você começa a fazer exercício ali com 12 anos de idade. Você vai ganhar ali de vida até 5 anos. Então você soma. Quanto mais tarde você começa a fazer exercício, menos anos de vida você vai ganhar. E a gente sabe que depois dos 30, as coisas já não são igual eram ali com 18 anos, 20 anos de idade. Começa a aparecer umas dores que você não tinha antes. Você não se recupera igual antes, uma noitada você não tá tão bem na segunda-feira. Você não tem ressaca, você adoece. Exato. Você não tem ressaca, você adoece. E você vai pagando o preço lá na frente. Então o exercício é a sua válvula de escape. Né? A maior prevenção que você tem com doença é exercício físico. O remédio, ele é o tratamento. Mas a prevenção é o exercício. Então o CrossFit entra nisso. E é tão legal ver o quanto as pessoas viciam no CrossFit. Que hoje em dia tem box abrindo domingo. E aí se não abrir. Aqui em Fortaleza muitos abrem domingo. Poucos não abrem domingo. Até academias mesmo. Não, e hoje em E dia... abre muito cedo, né, também. 8 horas, 9 horas. Não, você fala de domingo É porque ou de são semana? aulas, né? Não, CrossFit na é uma semana. aula. na né? semana é 5h30 da 5h30, manhã, 6 horas. 5h30. Acho que é 5 horas, tem box que abre, e 5h30. São esses os horários. Que é uma aula de 1 hora, né? Então são nesses horários. Mas hoje em dia abre domingo. E se você não abre o seu box domingo, o aluno vai para outro box treinar, porque ele quer treinar. Então eu acho que você conquistar isso, fazer com que eles sintam falta do exercício é o mais importante. E aí eu vejo o poder do CrossFit. As pessoas realmente viciarem no negócio. Você pega num grupo lá do WhatsApp perguntando, em quanto tempo você fez? Você roubou nas repetições. É um negócio, né? Eu acho assim, 2 coisas que me fizeram ficar apaixonadas pelo CrossFit. Porque eu era uma pessoa extremamente sedentária. Eu pagava personal, mais conversava na aula do que fazia. Eu não gostava e realmente eu sou apaixonada pelo CrossFit porque foi nele que eu me encontrei. Eu acho que a pessoa tem que procurar uma atividade física que ela se encontre. Exato. Né? Então no CrossFit eu gosto muito de falar, eu gosto muito de amigos e gosto de dinamismo. Então lá eu encontrei tudo. Gente, mas como é que é isso? Porque eu fico imaginando eu sem ar, correndo, fazendo exercício. Aí qual é o tempo que tem pra poder conversar e fazer essa amizade no toda? alongamento inicial, porque no final, morri, vou fazer uma foto todo mundo aqui suado, abraçado. Tem que botar foto, vou botar agora uma foto assim na minha turma aqui, ó, no final. Porque a aula tem partes. Ela tem um alongamento, onde o pessoal se prepara, um aquecimento. Aí ela vai ter ali uma parte para fazer força, né, ou outra coisa. E no final do treino é o treino mais de cardio ali, endurance, que a gente chama. Que é o famoso WOD, né? O WOD, né, o treino do dia. Que é o circuito, né, que faz... É, o circuito que faz lá. Pronto, nesse momento você vai estar assim... E aí é difícil conversar. Ninguém conversa muito, não. a amizade você faz antes, no alongamento. Mas tem as partes e geralmente quando acaba a aula o pessoal fica ali, conversa, aí depois vai pro E todo mundo sempre, na sua rotina, tenta ir no mesmo horário. Então você vê tanto aquelas pessoas que vira a panelinha. Entendi. Diego, eu queria que você falasse um pouquinho sobre aí as escalas que tem no CrossFit, né? Do iniciante, da pessoa que é intermediária e do tão sonhado RX. Como é que essa pessoa se torna um RX? Pronto, o que é o RX, né? Na verdade é assim, quando eu prescrevo o treino lá, eu tenho a carga oficial. Então, por exemplo, você vai levantar o peso com 50 quilos, os homens, e aí a métrica para as mulheres é 30% a menos. Então, o homem 50, a mulher 35 quilos.
no peso que ela vai levantar. Se você fizer com 35 quilos, você é o RX. Então o RX é quem faz o treino original. Mas existe uma tabela, você tira da sua cabeça, como é que é esse peso? Não, onde é que sai esse peso? Pronto, quem monta ali o treino, põe o peso que ele quer, no quanto ele quer, repetições, tudo, na cabeça dele. A partir do momento que eu criei, quem fizer esse treino é RX. Então, um dia você pode ser RX. E no outro não sei. E no outro não serve. Então, por exemplo, você chega lá, mas você é forte, e aí tem um exercício fácil que é só fazer força. Você faz, isso aí eu faço com essa carga, você é RX. Aí no outro tem que ficar de ponta cabeça. Não, isso eu não faço. Então, nesse treino você não vai ser RX. Entende? Então, RX, na verdade, nada mais é do que isso. E aí as outras escalas, que é o scale, intermediário lá que o pessoal põe, são o pessoal que vai adaptar. Né? Então não vai fazer com essa carga, não vai fazer esse movimento. Então, na verdade, isso é escala para você conseguir adequar o treino. Esses termos são mais usados assim em competições. Aí sim, você vai escolher a sua categoria. Vai ter uma competição final de semana aí de CrossFit. Aí tem as categorias. Categoria RX, intermediário e scale. Hoje em dia tem até mais categorias aí. Mas tem as categorias. Aí entra, você vai escolher, não, essa aqui eu consigo essa. Essa aqui eu já não consigo, então eu vou para essa categoria. Aí muda. Mas durante o dia a dia, no treinamento, isso não deve existir. Né? Então uma coisa que eu oriento os alunos é eles fazerem de acordo com o que eles sentem seguro e que eles percebam que eles vão conseguir treinar bem. Não adianta também eu fazer uma carga que eu faço uma repetição, aí eu fico parado um tempão, não consigo dar continuidade no treino. Então, um papel importante é o treinador ensinar o aluno a treinar. E isso é algo que eu vejo muito. O pessoal não sabe treinar. Por exemplo, você vai falar, você vai fazer nessa intensidade o treino. E o aluno tem que perceber a intensidade dele. Você vai fazer tanto hoje. Hoje você vai botar um peso assim, que você sinta o peso desconfortável no final. Então ensinar hoje a população a treinar talvez seja o maior desafio, não só do CrossFit, mas de todas as modalidades que eu vejo aí que estão aí no cenário, musculação, corrida. Porque quando o aluno treina e ele tem a percepção que o treino foi forte ou fraco, aí eu cheguei no ponto. Porque aí ele tem autonomia. Para ele escolher o peso. Eu não posso escolher peso para nenhum aluno. Porque eu não sei a força dele. Eu não vou ficar testando força do aluno. Não, eu quero que ele entenda o que eu estou pedindo. Eu quero uma carga moderada para pesada hoje. E aí você tem algumas métricas que você passa que ele consegue identificar isso. Porque ele sabe como é que ele está hoje. Né? Então é aquela coisa, final de semana, segunda-feira. Eu fiquei tranquilo no final de semana. Então você pode treinar bem, né? Beleza. Eu não, eu saí, viajei, tô cansado. Então você vai diminuir a carga. Então isso torna o esporte, modalidade segura para que você consiga treinar ali todos os dias da semana. Uma coisa que aconteceu no Cross e até hoje acontece. CrossFit pode ser feito todo dia? Sempre perguntam isso. É porque você treina perna todo dia no CrossFit, né? Principalmente quem vem da musculação. Você treina braço todo dia. Sim, realmente é essa a ideia. Então, como nós treinamos todos os dias, perna, braço, eu preciso mudar a carga. Então, às vezes eu faço uma carga mais pesada, às vezes eu faço uma carga mais leve, e assim a gente vai e consegue treinar todo dia sem causar uma sobrecarga pro corpo ali do aluno. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente falou da questão estética, Sim. Né? O pessoal fala muito assim, porque a musculação desenha melhor, mais formas o corpo da mulher, a mulher do CrossFit já fica uma mulher mais musculosa. Eu acho até engraçado a gente que é sedentária, que não faz nada, mas tá falando, não, porque o corpo da mulher do CrossFit não fica tão feminino, né? E eu queria que você falasse assim, um pouquinho dessa diferença estética que fica, né, no corpo. O desenho do corpo. Pronto, o que vai acontecer? Elas comparam o corpo com as atletas. Né? Sempre a comparação é com o atleta. E aí as atletas de CrossFit, elas têm uma parte aqui da cintura onde é muito desenvolvida porque usa muito o core no CrossFit. Então não faz aquele desenho. Né? Mas isso a gente está falando de alta performance, onde pessoas normais não vão chegar nesse... E são pessoas que gostam dessa estética também, né?
A ponto de Na querer verdade, chegar assim, lá. o atleta não tem muito gostar. Porque como ele vai treinar muito, vai desenvolver aquilo, independente se ele fala, puta, eu não quero. É a mesma coisa que um maratonista chegar pra você e falar, eu quero ser forte. Sim, mas você nunca vai ser forte, você tem que correr 2 horas. Você tem que ser magrinho, você não pode, entende? Então o corpo do atleta ele é moldado de acordo com a modalidade. Já o aluno, não, ele pode chegar pra você e falar, eu não quero, as mulheres, eu não quero ficar forte aqui e tudo. É só você não pegar peso. Né? Esse é um dos princípios. Faz o exercício com carga baixa. Exato. Faz com a carga menor. Aí quando é perna, taca peso lá na perna. Os homens, a mesma coisa. Mas assim, o que define isso, basicamente, além do exercício, é a alimentação. Né? Então são 2 mãos ali que fazem esse trabalho. O que acontece com a musculação é que ela trabalha de maneira isolada. Então, por exemplo, bumbum. Dificilmente você vai chegar no CrossFit e vai ter lá um glúteo 4 apoios com caneleira no meio do treino. Então não trabalha. Mas nada impede de fazer esse trabalho complementar. Precisa? Não precisa. Né? Aí vai de acordo com o objetivo de cada um. Né? Então eu tenho muitos alunos que fazem os 2, a musculação e o CrossFit. Mas eu falar pra você, o CrossFit não deixa um corpo bonito, é mentira. É só você ver os corpos das mulheres e dos homens que fazem CrossFit. É um corpo bonito, definido. Agora, nunca vai ser mais forte do que um cara que faz só musculação. Mas é outro desenho. Então, é o que você falou. Se te agrada, fica ali. Se não te agrada, vai para outra. Né? O CrossFit hoje ele é uma opção que você tem para fazer exercício. E é uma opção muito boa porque... É uma opção para secar e definir. Também, mas você... Mas hipertrofia também. Você hipertrofia muito o CrossFit, né? Só que entra a questão. Acontece muito, o pessoal vai pro CrossFit para secar e definir. É o primeiro objetivo. Não, eu tô vendo eles tudo sequinho ali, eu vou também. Só que aí entra nisso, chega no CrossFit numa aula de 5 da manhã sem comer. Né? Não come, não quer comer. E aí passa mal. Cansa lá e tal. O que é normal. Isso vai acontecer se ele não comer. Um benefício do cross é você pode comer mais do que outras modalidades, porque você gasta mais. Então assim, você vai secar, mas o resultado final vai ser o que você está comendo. Então você quer hipertrofiar? Tudo bem, vai hipertrofiar, só que você tem que comer mais. Senão você não hipertrofia nem no CrossFit, nem na musculação. Então o CrossFit hipertrofia sim. Não é só secar, não. Ele tem essa característica porque gasta mais, né? Gasta mais calorias, mas o que define esse processo é a sua ingestão calórica. O pessoal sair do CrossFit e ir no McDonald's não vai definir. Agora vamos trazer um pouco você para a odontologia, porque é um tema que eu vou bater de novo, que eu tô querendo transformar... Esse tema é importante, a gente precisa de ajuda. Divulgar isso aqui no A gente Ceará. precisa da seita do canudo dentro dos boxes de CrossFit. Não, e outra coisa também, o protetor bucal. Protetor bucal. Eu tenho muitos atletas usando. Porque é o Muitos seguinte, atletas usando. hoje a realidade dos consultórios de odontologia, não só aqui em Fortaleza, como no país inteiro, é da síndrome do envelhecimento precoce bucal. O que é isso? Muitos atletas, principalmente de CrossFit, de musculação, chegam no consultório com o dente trincado, às vezes dente fraturado, perde dente. Mais atrás? Ou corroído mesmo por dieta ácida. A trinca também não só atrás, pode acontecer na frente também. Então, assim, são exercícios de alto impacto que fisiologicamente você não consegue fazer força de boca aberta. Você trava a mandíbula e você aperta os dentes. Então, a importância de utilizar protetor bucal durante a prática da atividade e também de uma dieta ácida. Por exemplo, normalmente uma pessoa que está preocupada em fazer o CrossFit, vem a questão da dieta e tudo mais, procura se alimentar de uma forma mais saudável, toma shot de limão, passa a comer mais frutas cítricas. Uma alimentação mais ácida. Mais ácida e acaba corroendo os dentes. Então, e outra coisa, os pré-treinos. É muito comum você ver em boxe, no Instagram você vê direto, a pessoa pega ali o pó direto do frasco. Põe na boca. E põe na boca. Do ponto de vista da saúde do corpo, tal, tá ficando bonito, tá ficando legal, mas tá acabando com os dentes. Aí vem aquilo que você falou, de pensar a longo prazo. Então a gente tá precisando de uma seita, de diluir esses pré-treinos antes das pessoas consumirem e de tomarem com o canudo. Mas aí é legal, porque isso acontece como? Né? Da onde que vem essa besteira? Pra mim é uma besteira você... Além de se você for na via respiratória, aquilo ali também dá uma problema, né? É atleta. Atleta faz, as pessoas olham e acabam imitando.
Então, por exemplo, o protetor bucal agora, muitos atletas usando. Muitos atletas. E aí começa a aparecer. Não só o atleta profissional, como o atleta amador, né? Isso. Eu vou até contar aqui uma história que ano passado eu estava passando por um problema, assim, estava muito estressada, dormindo muito pouco. E nesse dia eu tinha ido treinar às 7 da manhã. Então já fui muito sonolenta. E eu estava dispersa na aula. E na hora que eu... Não foi aqui em Fortaleza. Aí eu fui fazer um snatch. Na hora que eu fui fazer, eu acho que eu olhei pro lado e a barra subiu e bateu na minha boca. E eu tava sem protetor. E a sorte foi que eu prendi assim o lábio e não tocou no dente. Mas o meu lábio na hora inchou. Parecia que eu tinha feito um preenchimento. Eu até fiz um vídeo no Instagram falando dessa questão do trauma facial, né? Mas tem que ter mais atenção. Então, também trago para essa questão da lesão. Que, às vezes, assim, que eu me machuquei foi por estar com ansiedade, estar estressada. Aí o músculo fica mais contraído, você faz o exercício com menos atenção. Exato. Então, eu acho que isso também, a gente não se lesiona à toa, sabe? Então, tem uma historinha por trás. Total. E aí entra essa questão da lesão, né? Muitas lesões que se fala são acidentes. Que não é algo que vai acontecer todo dia, né? Foi uma desatenção, às vezes estava leve ali, levantou sem a posição correta e acabou ali lesionando. A mão, por exemplo, o pessoal do cross ali, direto a mão rasgada e tudo. E quando está começando, acha até bonito. Pô, rasguei a mão. Dentista, vai ficar com a mão... Como é que trabalha? Mas tem a proteção para você fazer. O certo é você fazer com a proteção. E aí entra o quê? O contato do treinador com o aluno. Então, se você é meu aluno e vai ter um monte de barra lá pra você ficar pendurado 100 vezes, eu vou falar, cara, vamos fazer outra coisa para não machucar a tua mão? Vamos fazer um dumbbell? Pronto. Então, toda aula, todo horário, sempre tem um treinador ali. Tem que ter. Às vezes até dois. Geralmente dois, né? Pra ficar ali... Aí é interessante que o atleta, o aluno, tenha consciência disso e fala assim, olha, minha realidade é essa, eu sou dentista, eu não posso abrir minha mão. Esse é o ponto. Então, por exemplo... problema de cervical ali, eu vou fazer o cara virar de cabeça para baixo? Não, faço outra coisa. Hoje tem subida de corda na aula, mas tem mulheres que não querem subir corda. Não, eu não quero. Vai fazer outra coisa. Então, o bom treinador é aquele que tem várias adaptações para várias realidades. Sim. Então, esse foi a principal mudança. Antes, não. Você ia falar, não, eu sou dentista, eu não posso. Não, aqui você tem que fazer. Assim que começou o CrossFit. Então começou um negócio muito militar mesmo. Aí meu preconceito então era por conta dos primórdios. Exatamente. Aí o que acontece? Isso fazem 10 anos. E as críticas que se fazem, elas são baseadas há 10 anos atrás. Pô, 10 anos muda muita coisa. Em tudo, em toda a área muda muita coisa em 10 anos. Então mudou. Hoje em dia os treinadores aprenderam, entenderam que eu não posso machucar o meu aluno, eu não posso deixar meu aluno todo quebrado, porque se ele ficar quebrado hoje, ele não vem amanhã, nem depois, nem depois. 3 dias que eu perco, eu quero que ele venha todo dia. Então mudou muito essa programação. E aí quem não conhece, pega o que tinha lá atrás, de 10 anos, e fica com aquilo na cabeça. Pô, tenho medo de fazer o CrossFit machuca. Mas não é longe disso. E me diz uma coisa, qual é a diferença do CrossFit, né, que tem uma base científica, tem um nome para isso, do treino funcional? Pronto, funcional é uma outra modalidade, né? É mais antigo do que o CrossFit. CrossFit, o que é o CrossFit? CrossFit é uma marca. Tá? Então, por exemplo, você tem o CrossFit e o Cross Trainer. É a mesma coisa. O CrossFit é uma marca que para eu pôr no meu box, eu tenho que pagar para a CrossFit, que é lá dos Estados Unidos. Então, eu pago lá, acho que, se não me engano, são $3 mil por ano e eu posso pôr o CrossFit. Quem faz Cross Trainer não tem a marca CrossFit. Então, o seu box é Cross Trainer, não é CrossFit. Então, ele é uma marca. Mas é a mesma coisa, o mesmo exercício. É o mesmo exercício. Tem algumas coisas que você ganha, eu sinceramente não diferencio. O que me importa é o que tem ali dentro, o que estão passando, a qualidade do treino. É isso que eu me importo quando eu vejo isso. Até porque tem empresários que não têm condição de pagar, o que acho que dá $3 mil hoje, dá 15 mil. 15 mil por ano. Né? Então investe em outra coisa. Mas se for qualidade de treino, os equipamentos são os mesmos e tudo. Então eu não diferencio a qualidade do serviço pelo nome CrossFit ou Cross Trainer, que eu diferencio a qualidade do treino, né? Se tem essas adaptações, enfim. Já o funcional, ele é feito de outro pensamento,
né? Funcional é para a sua realidade. O que é funcional para você? O que você vai treinar? Aí eu vou passar exercícios que vão ajudar no seu dia a dia. E como o funcional também perdeu um pouco da identidade, e hoje em dia, se eu perguntar para você o que é funcional, você vai falar para mim que é um circuito. Né? Sim. É um circuito de pular, agachar, sendo que não é a realidade do que é um treinamento funcional. Mas como ficou conhecido assim no Brasil, principalmente de 2000 para cá, você vê o pessoal na areia, né, fala que é funcional. É um circuito ali. E aí o CrossFit, como é circuitado também, vários exercícios, se confundiu com o treino funcional. Então muita gente pensa que é a mesma coisa. Mas na verdade não. O que o CrossFit tem de diferente? Ele tem exercícios e esportes específicos que tem que ter ali dentro. Então são ginástico, né? Por isso tem argola, tem ginástico, o LPO, que é um esporte, mexer com a barra, o kettlebell, que é um esporte, né? Mexer lá com o kettlebell, e os movimentos cíclicos, que é corrida, remo, bicicleta, algum longe daqui, mas Estados Unidos, natação, tem boxe lá e tal. Então essa junção é o CrossFit. E aí no meu treino lá eu vou mesclar. Hoje tem LPO com ginástica, hoje tem LPO com corrida. Então o CrossFit é isso. O CrossFit é uma junção de esportes. O funcional já é outra coisa. E tem uma idade mínima que você pode começar? Não, hoje tem o CrossFit para criança, por exemplo. Eu particularmente não gosto e acho que não é benéfico você misturar o treino com a criança com o adulto. Eu acho interessante ter ali uma aula só para criança. Mas para criança é fantástico. Né? Exercícios que os adultos não fazem, as crianças fazem brincando, porque é brincar, dar cambalhota, virar de cabeça para baixo. Então, para desenvolvimento motor, eu vejo uma das melhores modalidades. Que você vai coordenar a criança. Aqui em Fortaleza tem? Tem alguns boxes que tem já para criança. E aí entra a questão, quanto antes ele começa, melhor para a vida dele. Não estou nem falando em questão de esporte, mas para a vida. Vai ser mais ativo, vai ser mais coordenado. Uma coisa que eu vejo, as pessoas não têm coordenação. É incrível a falta de coordenação. E isso a gente vê não só ali no trânsito, eu vejo isso, porque... Não sabe o que é a direita e o que é a esquerda. Aí acidente. Moto, então, nossa, todo dia tem um acidente de moto. Muitas vezes é falta de coordenação. Então isso ajuda em muita coisa. E para criança é fantástico. Eu vejo uma das melhores modalidades que mais estimula a criança a estar no mundo dela, que é brincar, porque ali vai ser uma brincadeira para ela. Ela vai pular, vai correr, vai levantar um peso, né? Fala-se muito que a criança não pode fazer treino de força. Mas treino de força, qualquer treino é treino de força. Levantar um bastão no chão, correr, é treino de força. Então, para a realidade da criança, aquilo ali é fantástico. Até socializa, né? Isso é um pouco da tela hoje em dia, né? Sim. Nossa, se a gente for falar disso, é fantástico. Diego, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando existem as competições, Sim. elas são até de níveis internacionais, né? Então eu posso estar no meu box fazendo uma competição internacional, né? Quando tem esse período. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas competições. Quando que eu estou preparada para fazer uma competição? Ou ela é daquele box, ou entre outros boxes? Como é que funciona isso? Acho que esse foi o boom, né? O grande boom do CrossFit foi isso. A competição ela é feita online, as primeiras etapas. Então, qualquer pessoa pode chegar no box, bota uma câmera, apresenta o material, grava, e ela vai fazer o mesmo treino, a mesma prova ali da competição do melhor atleta do mundo. E geralmente essas primeiras etapas são provas bem fáceis. Então são movimentos que qualquer pessoa faz e mesmo assim tem as adaptações para outra categoria, né, a mais iniciante. Mas isso junta o pessoal porque é uma festa, né, lá no box. Todo mundo faz, aí você estimula. Ali é competição. Um torce pelo outro. Isso. Então aquilo é competição, aquilo ali não é treino. Eu não estou tentando melhorar nada. Ele está fazendo um desafio, que é legal. Outra pessoa do outro lado do mundo. Aí você fez o desafio, você põe lá o seu tempo, eu fiz em tanto tempo. E você vai comparar o seu resultado com o mundo inteiro. Então isso é legal. Isso, ao meu ver, é uma motivação para a pessoa gostar da modalidade, se interessar pela modalidade, acompanhar as competições, né, e tal. E isso aproximou muito. Então o boxe começa a fazer isso. São 3 semanas, se não me engano, dessa competição aí mundial. E aí os melhores vão classificando e vai fazendo um funil até chegar aos 40 melhores do mundo, que aí tem etapa presencial ao longo desse processo e tudo mais. Mas isso é algo que
coloca uma pessoa normal no mesmo patamar que um atleta de nível mundial. Isso é legal, né? A pessoa se comparar e daí surgem ali alguns mais novos que querem ser atletas também no boxe. E a promoção do esporte e do exercício físico, seja de qualquer maneira, ao meu ver, é muito válido. Pelo que a gente precisa hoje, exercício. Por mais que a pessoa busque pela estética, ela tá sempre ali com a saúde do lado, atrelada, né? Então, acaba que uma coisa puxa a outra. Exato. Ela pode estar ali com o pensamento primário na estética, mas para ela chegar lá, ela tem que fazer algo que vai melhorar a saúde dela. Esse é o ponto. Mas ela precisa intensificar mais o treinamento dela para essas competições? Assim, uma competição regional, só, por exemplo, aqui em Fortaleza. Pronto, você vai... Tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que vão para a competição para brincar, junta 3 amigos, né, trio, dupla, e consegue competir ali para brincar. Quando você pensa já em, não, eu quero ganhar, eu quero subir no pódio e tudo, realmente você precisa de mais tempo de treino, esse é o ponto. E aí entra o quê? Planilhas de treino. Então, por exemplo, uma aula convencional é 1 hora. Se você for querer aumentar a sua hora de treino, tem lá o open box, que o box fica aberto e você treina naquele horário ali. Por exemplo, das 10 até meio-dia não tem aula. Você treina ali e aí você faz um treino de 1h30, de 2 horas. Um atleta hoje treina 4, 5 horas por dia. Então, vai de acordo com o objetivo. Puxado, né? É puxado, entende? Então, por exemplo, se eu não tenho essa capacidade, cara, vamos treinar aula de boxe aqui 1 hora, vamos treinar bem, treinar forte, vamos fazer bem feito. Você consegue competir regional aqui. Vamos pensar aqui. Na aula você já faz normal. Na aula, se for uma aula bem planejada, você consegue. Se você quer nacional, internacional, aí realmente você tem. E puxando pro lado do atleta, né? Existe patrocínio, incentivo para isso? Tem. Não é, claro, o esporte no Brasil em si não tem tanto, mas os grandes atletas ali a gente trabalha. Hoje a gente tem o atual campeão brasileiro, eu trabalho com o Bruno. E você tem patrocínios que ajudam e tudo. Não vejo grande incentivo, mas eles têm assim uma visibilidade e tudo que eles conseguem ter patrocínio. Mas é pouco assim, para a modalidade hoje assim, para viver do esporte são pouquíssimos que conseguem hoje no Brasil. Tanto que os grandes atletas, eles são atletas que trabalham. Uhum. Então, ou dá aula no boxe e treina quando dá, porque não consegue ter uma renda que ele consiga só treinar, né? Então, ainda fora do Brasil já é possível? Também, se você for ver lá no Mundial, né, os atletas mundialmente ali, alguns treinam e trabalham. Claro que você tem talvez nomes. Porque é uma modalidade recente. É recente, exatamente, o conceito é recente. Ele não é considerado um esporte, né, ainda, ele é uma marca. Então essa marca que faz toda a divulgação. Mas é muito recente. E tem a questão da venda. Tem atletas que nem são tão bons, mas vendem muito no Instagram e tem patrocínios bons. Entendi. Então tem várias variáveis aí que faz o atleta ter um patrocínio legal e conseguir aí ter uma grana para se bancar. Mas ainda é novo, acho que ainda vai crescer bastante. Com certeza. Com certeza o CrossFit não é só modinha, né? Ah, não, já passou, né? Mais de 10 anos aí já. Veio pra ficar. Já dá pra saber que veio pra Vocês ficar. me convenceram, viu? Eu vou fazer minha aula experimental. Agora tem que ter esse rios, viu? Segunda, né? É o dia de começar tudo. Vamos? Amanhã? Bora. Fechado. Então pronto. 12:00. Com ele treinando. Não, então tem que ir no horário que ele tá. Vou? Então, À noite. Então tá bom, gente. Muito obrigada, Diego, Obrigado. sua participação. Fiquei muito feliz. Como eu sou crossfiteira, eu quero que a maior quantidade de pessoas conheça esse esporte. Entre na seita. Todos serão muito bem-vindos, acolhidos, farão novos amigos. E vamos, né? Vamos, a gente vai levar cano pra esses atletas tudinho. E não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações, acompanhe aí que a gente vai ter muito conteúdo legal pra vocês, tá bom? Até a próxima. Vamos fazer uma aula? Caraca, antes a gente vai fazer uma aula, aí faz um rios da tua primeira aula de CrossFit, antes do coisa, né não? Aí na hora do Diego, vamos? Ei, vamos fazer esse rios? Vamos gerar esse conteúdo. Esse conteúdo ia ser bom. Primeiro, diário de um crossfiteiro. Vai no treino de quarta. Meu primeiro dia... Eita! Vai puxar. Acho que já sai de lá com a ambulância na porta.